Vanderlei, bom dia para você. Bom dia. Gostaria que você falasse um pouquinho com a gente sobre a defesa do Operário, né? Você tem feito grandes defesas debaixo da trave, mas da última vez que eu conversei com o técnico Claudinei, no último jogo do Operário em casa, eu comentei com ele que o Operário tinha aí uma das melhores defesas, um dos melhores ataques da competição, mas não uma das melhores defesas, né? Na sua opinião, como que está esse setor aí? Você debaixo da trave tem se saído muito bem, mesmo assim os números do Operário não são tão bons assim em termos de defesa. O que você pode dizer para a gente sobre isso? É lógico que faz diferença você ter o equilíbrio, né? Tanto ofensivamente como defensivamente. Mas eu acho que a gente está muito bem. Tem grandes jogadores, a gente tem saído bem. Óbvio que tem aquelas oscilações, né? Eu acho que esses números subiram um pouquinho, que a gente acabou tomando 3 jogos seguidos, né? 2 gols. Mas eu acho que, né, no modo geral, nossa equipe está muito bem defensivamente, né? A gente tem jogado muito bem e que a gente possa manter essa tranquilidade e que a gente possa tomar menos gols, né? A gente sabe que se a gente tomar menos gols vai dar uma tranquilidade maior para o ataque, mas a gente sabe que não é só a defesa, né? A gente sabe que a equipe é como um todo, né? A gente defensivamente começa lá da frente e eu acho que isso faz a diferença. Mas eu acho que a equipe está bem equilibrada, já não tomamos gol no último jogo e que a gente possa seguir assim até o final, quanto menos gols a gente tomar, melhor. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Vanderlei, você vinha de algumas temporadas em que tinha algumas oscilações e você chegou no Operário e a sua progressão mais uma vez, a gente está vendo aquele Vanderlei que é o melhor Vanderlei praticamente que a gente já viu. Queria que você analisasse também teu momento, se você está realmente num momento muito bom novamente, você está no Operário passando uma segurança, a torcida te adora, todo mundo te adora, como a Helene falou, independente dos números defensivos em si, o goleiro do Operário hoje é uma segurança muito grande. Queria que você analisasse também o teu momento hoje que você está vivendo no Operário. Cara, eu estou muito feliz, né? Fui muito bem recebido aqui, cara, por todos, funcionários, todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, a cidade, né? Muito legal, que ama o futebol, né? A gente tem visto aí nos jogos que a torcida tem abraçado o time, né? Tem nos apoiado muito, então eu estou muito feliz. Eu acho que não só eu, né? Nossa equipe vive um bom momento, a gente não tem a diferença nas individualidades, né? A gente vê que o nosso conjunto é muito bom, não só as peças que entram em campo, né? A gente vê que o nosso grupo tem feito a diferença, os jogadores que têm entrado também têm ajudado bastante, têm ajudado a definir as partidas, então acho que isso é o mais importante, né? Não só um jogador ou outro, mas o conjunto, né? Eu acho que isso tem feito a diferença pra gente e oscilação acho que é normal no futebol, né? Eu falo sempre que a gente não pode ter uma oscilação por muito tempo, então acho que isso é o mais importante, né? Ainda mais agora numa Série B tão difícil, né? A gente tem visto aí jogos tão equilibrados assim, que a gente possa ter uma regularidade e que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é uma sequência de vitórias para permanecer lá em cima. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. Parabéns pelas suas atuações e pela Obrigado. defesa no pênalti. Foi bem difícil, Obrigado. né? Pra gente que não é goleiro, analisando, uma defesa difícil. Mas eu queria que você falasse, depois da primeira vitória fora de casa, que era, né, parecia que estava difícil de acontecer e aconteceu de uma forma muito boa na última segunda-feira. E amanhã encara o Bahia, vice-líder do campeonato, e podendo dormir pelo menos no G4 até segunda-feira, dependendo do resultado. O que você pode falar desse jogo de amanhã contra o Bahia? Tem um ataque muito rápido, né? Com o Davó, o próprio Jacaré, que sempre faz gols pelo Bahia. O que se pode esperar? O que o torcedor pode esperar do Operário amanhã nesse jogo contra o Bahia tão difícil? Pode esperar o nosso melhor, né? A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Uma equipe grande, uma equipe que ficou por vários anos seguidos na Série A, né? Que se consolidou, que teve uma estrutura muito boa, então a gente sabe que vai ser difícil, tem grandes jogadores, né? Um grande treinador, mas em casa, independente do adversário, a gente tem sido forte, né? A gente ganhou a maioria das partidas, as que a gente não ganhou em casa, a gente fez boas partidas, né? De igual para igual com grandes adversários, como foi o Grêmio e o Cruzeiro, né? Que a gente acabou perdendo os jogos ali no detalhezinho, mas o que a gente espera é que a torcida, mais uma vez, né? Lote o estádio, que a gente possa estar num bom dia, né? Fazendo o nosso melhor e em busca da vitória. A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente tem totais condições de chegar amanhã e conseguir essa vitória que vai ser importante pra gente, até porque a gente precisa de uma sequência, né? A gente sabe que para se manter lá em cima a gente precisa de uma sequência de vitórias e só assim a gente vai conseguir se consolidar lá na frente. Vanderlei, duas coisas rapidamente. Primeiro, a importância de vencer o Bahia em termos de motivação. O Bahia é um gigante, hoje vice-líder. E segundo, recentemente, no jogo em casa, uma polêmicazinha, treinador, grupo, você foi capitão no último jogo. Como é que está o grupo internamente, Operário Ferroviário? Como é que você vê essa situação, até para tranquilizar ou para responder ao torcedor? A gente sabe que as situações são do futebol, né, cara? A gente
sabe que podem acontecer e a gente procura sempre resolver internamente, né? A gente não procura ficar externando essas situações, a gente sabe que pode acontecer, mas a gente tem um grupo bem fechado, né? Jogadores experientes, jogadores também que são jovens, que têm uma boa relação, a gente sabe da nossa diretoria que está sempre bem próxima. E tudo que acontece ali em campo, que a gente sabe que pode acontecer, a gente resolve internamente, né? A gente procura conversar sempre, porque eu acho que o diálogo é a melhor coisa para resolver as situações, né? E o Bahia, cara, a motivação tem que ser lá em cima, cara. A gente sabe que é uma equipe gigante, mas a gente sabe também que a gente é forte, né? Principalmente aqui em casa, então, independente de quem vem aqui, a gente sabe que a Série B está sendo muito equilibrada. A gente tem visto aí todos os jogos, né, muito equilibrados, independente se o adversário está lá em cima ou lá embaixo. Só o Cruzeiro que deu uma desgarradazinha, né, que está com sequência muito grande de vitórias, por isso que está lá na frente da tabela. Então, a gente sabe que vai ser bem equilibrado, que a gente possa usar os detalhes a nosso favor. Vanderlei, em outras oportunidades, a gente entrevistando alguns outros jogadores, nós falávamos coisas semelhantes sobre o Operário ter chances de entrar no G4, se aproximar do G4 e acabar perdendo a oportunidade. Esse jogo contra o Bahia, até o Dudu falou, é um jogo, digamos que chave. É tratado assim também dessa forma por vocês, ali um jogo chave para, se não entrar, se aproximar cada vez mais do G4 e ficar perto ali dessa briga do acesso, ainda mesmo sabendo que é início para metade do campeonato? Todo jogo é chave, né? A gente sabe que todo ponto faz diferença, né? A gente pensa que não, mas às vezes um pontinho faz muita diferença na tabela. Então a gente sabe que todo jogo é chave, principalmente em casa, né, cara? Em casa a gente sabe que faz toda a diferença, né? Principalmente em casa a gente tem que procurar fazer o maior número de vitórias possíveis e conseguir o que a gente foi na última partida, né? Que é também pontuar fora, conseguir vitórias, empates fora. A gente sabe que no decorrer do ano a gente vai ser sempre muito forte em casa, a gente vai conseguir várias vitórias. Então esse jogo vai ser chave, porque é mais um importante dentro de casa. A gente sabe também que, como é o Bahia, tem uma motivação a mais, né? A gente sabe que o Brasil também vai estar vendo esse jogo, um jogo importante pra gente, e a gente tem que dar o nosso melhor. Eu acho que se a gente ganhar, a gente se aproxima ali. Se a gente conseguir a tão sonhada sequência de vitórias, né, a gente pode se consolidar ali na frente. Eu acho que isso é o mais importante. Vanderlei, a gente comentava esses dias na nossa emissora que o Operário tomou muitos gols de bola aérea no início da temporada. Você não estava aqui ainda. E hoje a gente já viu uma melhora muito grande. Isso aí reflete também no teu trabalho, você orientando ali o sistema defensivo. Como é que funciona essa questão? Porque o Operário parou de tomar gols bobos, né, de bola aérea. Você falou bem, né? A palavra-chave é o trabalho, né? Eu acho que a gente vem trabalhando muito. Eu acho que esse é um trabalho de todos, né? Todos dando o melhor ali, se conscientizando no dia a dia. Acho que isso é fundamental, né? Tanto na bola parada defensiva quanto na ofensiva, a gente sabe que define. Então, a gente procura trabalhar muito isso, né? E felizmente a gente está conseguindo não tomar gols de bola parada, e também a hora que tiver oportunidade, com certeza a gente vai fazer que vai definir as partidas pra gente. Alemão, bom dia. Gostaria que você começasse essa entrevista falando sobre a oportunidade que te foi dada agora de vestir a camisa como titular, já 2 jogos. A responsabilidade também de entrar como titular. O Claudinei há muito tempo já nos disse que você era um cara de confiança dele, que agora ele te põe no time titular jogando num esquema diferente para a nossa torcida. Fazia tempo que a gente não via o Operário jogando com 3 zagueiros e há 2 jogos seguidos. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. Bom dia. Então, primeiramente, para mim também é um esquema novo, né? Acho que para o grupo, porque a gente vinha jogando num padrão de 4-3-3, então eu acho que é a base onde hoje, se olhar, grande parte das equipes vem jogando nesse esquema. Então, no jogo contra o Cruzeiro, acho que o professor Claudinei optou por 3 zagueiros até para poder espelhar a equipe do Cruzeiro, e foi um jogo onde teve bastante intensidade, só que a nossa equipe fez uma coisa que não vinha fazendo nos outros jogos, que foi finalizar bastante a gol. Então o professor assistiu o vídeo novamente, foi o que ele passou para nós, e optou por dar uma nova chance à equipe jogando com 3 zagueiros contra o Guarani. E eu acho que a gente teve uma consistência defensiva muito boa nesse jogo contra o Guarani, a gente teve uma evolução. Apesar do pouco tempo de treino, a gente conseguiu evoluir. Então eu acho que foi uma das maneiras que ele optou por a equipe ter essa consistência e conseguir finalizar mais a gol. E ele optou por manter, então agora a gente está tendo um pouco mais de tempo para trabalhar, e a gente sabe da importância que é a gente voltar a vencer dentro de casa. Então a gente vai se doar ao máximo para procurar para continuar a fazer as coisas dando certo. A gente sabe que
precisa um pouquinho mais de nível de concentração ali atrás, pelos encaixes. É um pouco diferente de você jogar com a linha de 4 do que com a linha de 5. Porque muitas vezes um zagueiro precisa quebrar um pouquinho a linha para pegar um meia, para sair jogar de volante. Então, esses encaixes, acho que você precisa ter o feeling ali na hora certa. Então, acho que a gente trabalhando, a gente vai conseguir cada vez mais aperfeiçoar isso. E aí vai dele de manter ou voltar para a linha de 4. Eu acho que é ele que comanda, o que ele pedir para a gente fazer, a gente vai sempre procurar fazer da melhor maneira possível dentro de campo. Bom dia, Alemão. Durante muito tempo lá na nossa emissora, o torcedor pedia, quando o Alemão vai ser titular, quando o Alemão vai entrar. E assim, você ganhou a oportunidade contra o Cruzeiro, depois agora contra o Guarani, e queria que você falasse do seu momento. Qual é o seu momento físico, o momento técnico, nessa progressão, né, de um jogador que voltou a ser titular novamente, volta a estar no Operário, ganhar espaço, como você disse, nessa linha diferente. Mas como está o Alemão hoje? Qual é a porcentagem, digamos assim, do Alemão hoje de 0 a 100, como o Alemão está se sentindo hoje? Então, a gente trabalha sempre para procurar ter oportunidade. Então, o jogador tem que estar sempre preparado. A gente sabe que por mais que você treine, não é a mesma coisa que você ter uma sequência de jogos. O feeling é diferente, você está sem o ritmo de jogo, mas isso não cabe como desculpa. O jogador, independente da oportunidade que aparecer, ele tem que agarrar e tem que estar preparado. Eu sei que contra o Cruzeiro tive falhas que costumo não ter, e isso eu me cobro bastante, porque não posso me apegar a desculpas, eu tenho que me apegar a soluções. Então, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, e assumo essa falha, essa responsabilidade. Eu acho que no jogo contra o Guarani tive uma evolução já, então acho que eu vou procurar continuar trabalhando, me apegar nas coisas boas que eu faço, para continuar tendo essa evolução e poder ajudar a equipe. Alemão, bom dia para você. A sequência que o Operário está tendo agora, né? Apesar de ter tido a derrota para o Cruzeiro aqui em Ponta Grossa, mas fez um jogo de igual para igual contra o Cruzeiro. Nos jogos que o Cruzeiro teve mais dificuldade nessa Série B, e depois teve a primeira vitória fora de casa. Agora encara um outro postulante ao G4, que é o Bahia, que está na vice-liderança. Nesse ritmo que o Operário está nessa crescente, você como um jogador que já teve um acesso, isso é o ponto principal, é o ponto que precisa ter para conquistar um acesso? Sem dúvidas. A gente vem de 2 jogos bons dentro de casa contra 2 equipes grandes e não conseguiu a vitória, que foi contra Grêmio e Cruzeiro. Então a gente sabe que a gente precisa voltar a vencer, principalmente essas equipes que você vai brigar pelo G4, porque a gente sabe que o nosso objetivo é o acesso, a gente sabe que o nosso grupo tem condições de brigar pelo acesso, então a gente sabe que a gente tem que ganhar essas partidas, a gente precisa vencer dentro de casa, principalmente. E você sabe que você vencer numa partida de um concorrente direto ao G4, você não tira 3 pontos dele, você faz 6, né? Que você tira 3 deles e você soma 3. Então, a gente vem trabalhando forte nisso, a gente já conversou sobre isso, a gente sabe que a gente precisa voltar a vencer dentro de casa. E a gente também sabe as qualidades da equipe do Bahia, a gente respeita, mas a gente precisa dar nosso melhor, fazer nosso máximo e jogar bem e conseguir vencer para supostamente no final do campeonato ter uma gordura, poder se dar o luxo de poder perder um outro ponto aonde a gente não está esperando. Então, por mais que seja uma equipe que está no G4, é vice-líder, mas a gente precisa voltar a vencer sim dentro de casa. Alemão, o Operário não vencia fora de casa 8 jogos até o jogo contra o Guarani, conseguiu vencer e isso dá uma motivação, né, a mais para o grupo agora buscar esse resultado dentro de casa contra um time considerado gigante, um time vice-líder, como a gente já disse. Como é que está o grupo do Operário internamente, motivação, empenho para um jogo grande que normalmente o jogador gosta muito de jogar, né? O grupo aqui é muito bom. Desde que eu cheguei, eu vi um grupo muito motivado, um grupo bom de trabalhar. E essa vitória, sem dúvida alguma, nos dá mais motivação, nos dá mais confiança ainda para poder trabalhar. A gente sabe que o torcedor vai comparecer, que o torcedor está esperando um resultado positivo do Operário. E ele pode ter certeza que isso que ele vai encontrar do grupo vai ser um grupo vibrante, um grupo forte, um grupo focado, um grupo unido para conseguir buscar esse resultado.
Alemão, ainda falando do setor defensivo, né? A gente vê que o Operário não tem bons números a princípio da defesa, mas tendo o Vanderlei muito bem desde o começo do ano. Vocês ali que agora estão trabalhando nessa linha defensiva, os 3 zagueiros, até a gente ouve muito falar que começa lá no ataque, mas sabemos que a defesa acaba se cobrando um pouquinho mais. Como vocês têm conversado para também diminuir os erros, tem entrado ali num consenso na questão que o Operário pode melhorar ainda nesse setor defensivo para diminuir essa quantidade de gols tomados? Sem dúvida alguma, a gente se cobra e muito. A gente nos treinamentos, a gente procura sempre estar conversando, a gente procura quando acontece algum momento do treino que a gente sabe que algum dos companheiros errou ou alguma coisa aconteceu de anormalidade, a gente procura conversar, a gente procura ter o ajuste. Só que a gente sabe que às vezes no jogo as coisas acontecem de maneira diferente. Então a gente vem se cobrando muito, a gente sabe que vinha tomando gols onde a gente não poderia tomar. E eu, por ter trabalhado com o Claudinei, já ele sempre montou equipes que são muito sólidas defensivamente. E isso que eu acho que na Série B, você tendo uma defesa sólida, você está muito próximo de ter o resultado positivo. Porque você vê, ainda mais nessa Série B, uma Série B de poucos gols, mas de defesas que tomam poucos gols. Então, a gente precisa entrar nessa consistência defensiva, porque a gente sabe que a gente tem qualidade, principalmente do meio para frente, que a gente sabe que em qualquer momento a gente pode fazer um gol. A gente tem, como no último jogo você viu, 3 gols de fora da área, a gente tem pessoas que batem bem na bola, que finalizam bem. Então, no momento que a gente não toma gol, é o que o professor sempre fala, a gente está muito próximo da vitória. Então é procurar ter esse ajuste e acertando a cada jogo para procurar chegar nessa consistência defensiva para estar próximo das vitórias. Todo mundo sabe que o Operário é muito forte jogando dentro do Germano Krieger, né? Apesar das 2 derrotas para Cruzeiro e Grêmio, outros 3 jogos foram com vitórias. O adversário vem com apenas 1 vitória e 1 empate fora de casa e 3 derrotas. Aproveitar esse momento? Sem dúvidas, eu acho que não pelo momento, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar pelo momento da nossa equipe, que buscou uma vitória fora de casa, vem motivado por jogar dentro do Germano Krieger, do lado do nosso torcedor. Mas eu acho que esses números a gente não pode se apegar, não. Porque se você for ver, nós não viemos nenhuma vitória fora de casa e vencemos. Então acho que são apenas números, a gente não pode se apegar a isso. A gente tem que se apegar a um bom futebol, às táticas que o professor vai nos passar, no que a gente trabalhou. Então acho que a gente tem que se pegar nessas coisas e não em números. Mas sim, a gente tem que vencer dentro de casa, a gente tem que apresentar um bom futebol e a gente precisa vencer.